Olá pessoal, tudo bem? Tudo certo? Tudo ok por aí? O que seria de fato o espinho na carne de Paulo de Tarso, da qual a Bíblia se refere? Temos o texto presente no Novo Testamento, que diz assim: Em verdade, não convém glorificar-me, mas passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo, fora do corpo, Deus o sabe, foi arrebatado até o terceiro céu. E sei que o tal homem, se no corpo, fora do corpo, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso. E ouviu palavras inefáveis de que ao homem não é lícito falar, não é lícito falar. De um tal me gloriei eu, mas de mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. Porque se quiser gloriar-me, não serei estúpido, inepto, ignorante, porque direi a verdade. Porém, deixo isso para que ninguém pense de mim mais do que em mim vê ou de mim ouve. E para que não me enaltecesse pelas essências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, para que não me enalteça. Segundo Coríntios capítulo 12, versículo de 1 a 7. Porém, vamos analisar uma história narrada por Plutarco lá nos anos 50 a 120 depois da era cristã, em 79, mais ou menos, depois da era cristã, sobre um sujeito de nome Arisdeu. Plutarco nos conta que Arisdeu era um homem de má reputação e de péssima índole, odiado por todos. Então Aristeu sofreu uma queda, não se sabe exatamente de que maneira. Por conseguinte, Aristeu ficou por 3 dias em coma, alguns o consideravam morto. Quando voltou a recobrando seus sentidos, disse o próprio que teve uma projeção, viajou para outra dimensão e isso levou a uma transformação total da personalidade, se tornando uma pessoa virtuosa, amável e determinada a fazer o bem. Claro, isso levou muitos que o conheciam a admirá-lo como um novo homem. Não podemos negar que a história de Aristeu é muito parecida com a história de Paulo. Relato esse bastante conhecido no primeiro século. Não raro, poderíamos salientar que quem escreveu a biografia de Paulo sabia deste relato. Assim é que 3 dias mais tarde, no exato momento em que ia ser sepultado, volta ele à vida. Rapidamente reanimado, reanimado e restabelecido, realiza uma mudança inacreditável no seu modo de vida. De fato, os sirianos não conheceram entre seus contemporâneos homem mais escrupuloso em seus compromissos e mais piedoso com relação à divindade, mais inoportuno para com seus inimigos, mais seguro para com seus amigos. Mudou de tal forma que aqueles que o conheciam queriam saber a razão dessa conversão, pois se dizia uma transformação tão radical de caráter não poderia ser obra do acaso. Plutarco, agora partindo do pressuposto que Paulo tenha existido, o espinho na carne não é especificado de forma detalhada. No entanto, deixa-nos a entender, de maneira cautelosa, que provavelmente estamos falando de uma enfermidade sem cura que o impossibilitava de ser mais ativo em suas nebulosas e idealizadas viagens que talvez nunca tenham acontecido, como nos conta a sua biografia. Portanto, o famigerado espinho, a Bíblia diz que o espinho na carne era um mensageiro de Satanás. Podemos supor que causa dores e era um incômodo sem precedentes. Os efeitos físicos, o espinho afetava a carne, o corpo, tirando toda a elaboração e a força para dar continuidade ao evangelismo proposto por Paulo. Era ruim, o espinho na carne atormentava Paulo e ele queria muito ficar livre dele. O constante incômodo
causado pelo espinho, não havia cura, ou seja, era uma enfermidade que Paulo sabia que tinha e também era incurável. Sobretudo, a ideia da permissão de Deus é exatamente a incapacidade de cura desta enfermidade. Desta forma, Deus permitiu que Paulo sofresse com um propósito. Deus não o quis livrar do sofrimento. Entretanto, ajudou-o a crescer em essa dor. Isto é, como todos os desígnios e mistérios de Deus, a ideia de deixar um servo sem qualquer enfermidade não lhe parece ser uma consideração feita. Contudo, ficamos felizes em saber que tudo isso são apenas ficção religiosa, pois um ser onipotente não cuidar dos seus soa extremamente egoísta e sem lógica. Todos nós sabemos que um espinho no dedo aqui entre as unhas ou na carne, ele inflama e ele fica latejando, e lateja dia e noite, a noite fica pior e todo o corpo fica estressado, fica dolorido por conta desse espinho. Atrapalha a vida da pessoa esse espinho, é interessante que ele inflame logo e seja retirado. Só que no caso de Paulo, esse espinho não podia ser retirado, era algo que não tinha cura. E Deus não curou porque não quis? Ora, Deus era todo-poderoso e Paulo então teve que servir a Deus com esse espinho na carne. Então, se Paulo poderia fazer 100 vezes uma determinada missão, ele poderia ter feito 200 vezes, mas não o fez por conta do espinho na carne. E aí, é claro, há esta compreensão teológica de que o espinho na carne era para mostrar a fraqueza de Paulo, para dizer, para mostrar que Paulo não deveria se vangloriar-se de si mesmo, mas sim vangloriar Deus, glorificar a Deus com esta dor. E fica-nos uma lição de que Deus não cuida dos seus. Deus tem Paulo como seu aliado, mas deixa ele sofrer com espinho na carne. É a mesma coisa como o bispo Edir Macedo tirar os óculos lá naquele estádio de futebol dos seus fiéis e ele continuar usando óculos. Como é que ele vai fazer milagre para os outros se ele não faz para si mesmo o milagre? É tudo uma canalice. Um grande abraço, tchau, tchau.